Veio aqui o As de espada com a... Nossa, que carta forte. E aqui veio o louco, ó. Por que carta forte? De todas as cartas que caíram, o que eu já bati o olho aqui, que já me arrepiou? Ai, aqui, a espada da vitória. Por que da vitória? Olha aqui a águia segurando a coroa de louros da vitória. Então aqui é uma vitória. Apesar dela ter vindo, ela veio invertida. Mas esse lado aqui, ele tá muito mais positivo do que esse, tá? Olha esse aqui, esse lado. Então aqui é a vitória sendo anunciada. Igualzinho a canção. Eu te anuncio nos sons das catedrais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Oi, pessoal, povo do arco-íris, obrigada por você estar aqui. É assim que eu energizo as minhas cartas. As minhas cartas, elas são energizadas, tirando aí a tensão, tirando qualquer energia que ficou da outra leitura, de maneira leve, de maneira cantada, porque é isso, é assim que eu gosto, é assim que eu fui intuída a fazer e tá tudo certo, tá bom? Povo do arco-íris, obrigado por vocês estarem aqui comigo no meu canal, meu novo canal, esse canal é novo, tá? Então, eu vou contar com a sua ajuda para fortalecer, com a sua energia de troca aqui, se inscrevendo nesse canal, deixando o seu like, deixando um comentário. Se você não tiver nada para comentar, deixa um arco-íris para mim, tá? Que eu vou ficar muito feliz. E é isso. Vamos para a sua leitura. Vamos ver o que a energia do arco-íris tem para falar com vocês. Vou fazer uma leitura agora um pouco diferente. Vou utilizar esse tarô aqui, tarô vice-versa. Vou usar o oráculo quântico, porque ele é meu queridinho. Ele é maravilhoso. Ele fala exatamente o que você precisa fazer, como precisa fazer para poder alcançar aquilo que você deseja, tá bom? Então, me conecto agora com a energia do universo e peço orientação, conselho para essa pessoa que tá aqui debaixo do arco-íris, para poder receber uma mensagem. Universo, arco-íris, o que essa pessoa precisa ouvir? Ok, já veio a carta aqui do equilíbrio. O equilíbrio veio de ponta cabeça, porque eu ainda não leio carta invertida nesse canal, tá? Mas ele veio aqui de ponta cabeça. Ok, vieram duas cartas. Veio aqui o As de Copas e veio também aqui a Rainha de Paus. Ela veio invertida, ela veio de costas. Mais uma. Veio duas também. Então, veio aqui a carta... O Sol? Não, é a Morte, a carta 13. Veio o 2 de Paus, pessoa olhando o horizonte. Eu queria só uma, mas vieram duas. Veio aqui o As de espada com a... Nossa, que carta forte. E aqui veio o louco, ó. Por que carta forte? De todas as cartas que caíram, o que eu já bati o olho aqui, que já me arrepiou? Ai, aqui, a espada da vitória. Por que da vitória? Olha aqui a águia segurando a coroa de louros da vitória. Então, aqui é uma vitória. Apesar dela ter vindo, ela veio invertida. Mas esse lado aqui, ele tá muito mais positivo do que esse, tá? Olha esse aqui, esse lado. Então, aqui é a vitória sendo anunciada. Igualzinha a canção que eu tava cantando no começo, energizando minhas cartas, que eu nem sei se vai pro YouTube essa parte, porque pode ter corte, né? Por causa dos direitos autorais. Mas, é exatamente isso. Uma anunciação aqui. A águia veio na frente aqui anunciar, jogar a coroa da vitória, tá bom? O louco, um novo início. Então, é algo aí que tá iniciando, algo ainda que tá oculto, porque a rainha de paus está de costas e a rainha de paus, ela é a bruxona do tarô, ela é aquela que sabe de tudo, é aquela que é a bruxa, é a bruxinha boa, que eu falo, que eu brinco, né? Então, ela tá de costas, então é algo oculto ainda, mas é algo aqui, ó, que está sendo visto pela espiritualidade, o pombo da paz, o pombo do Espírito Santo aqui, tá? Então, é algo que tá sendo aí direcionado, assistido, acompanhado pelo Espírito Santo, pela espiritualidade, né? Então,
Pode ser que você seja essa pessoa que esteja aqui no centro, né, eu esqueci o nome disso, dessa fonte de água. Então tem água para todo lado. Então pode ser que você esteja aí olhando para muitas emoções, tenha muitas emoções envolvidas. Atrás aqui no oculto a gente vê as montanhas, né? Então tem bastante obstáculo envolvido aqui, mas tem flores, né? Essas flores nascem na água, mesmo sem terra, só com a água, nasceram flores aquáticas, né? Então tem aí um florescer dessas emoções, eu consigo ler isso. E aqui a carta da morte. A carta da morte, nossa, que bonito, gente, eu não tinha reparado, eu usei poucas vezes esse tarô porque ele é novo. Olha aqui na mão deles, flores. Então, mesmo quando a gente acha que nada pode florescer, olha essa terra seca, uma caveira, um corvo, mas olha a flor, olha a flor. Olha, eu vou até tampar aqui, porque eu acho que o coisa não pode ver isso, né? Ela aqui dançando, o sol, né? Então, foi um final de ciclo, né? Que veio aqui para vocês. Aqui no oculto, a gente tem os enamorados, aqui, o Yin, o Yin e o Yang, né? O feminino e masculino. Aqui o pentagrama, aqui o jarro, aqui a árvore espiritual e a árvore da prosperidade, né? Então, de fato, pode ser aí que vocês estão prestes a iniciar um novo começo, um novo relacionamento, que pede equilíbrio, né? Mas é um equilíbrio gostoso, né? Não é que nem na leitura passada, que a leitura passada foi maravilhosa, gente. Se vocês puderem ver lá depois, a leitura passada caiu 4 cartas falando sobre equilíbrio. Aqui veio o equilíbrio gostoso, ó. O menino tá rindo, ele tá brincando. Aqui tem água, aqui tem o navio, né? Algo que tá chegando. Então, é um equilíbrio bom, que pede um equilíbrio, mas um equilíbrio tranquilo, equilibrar as coisas, né? Ter uma rotina, né? E aqui o 2 de paus, que vem falando também sobre a anunciação, porque ele tá parado, mas ele consegue vislumbrar, olha a carta, a bola na mão dele, né? Flutuando, como se fosse um globo ali, né? Que ele consegue ver o futuro, né? Então, ele já sabe o que vai acontecer. Essa pessoa, você já sabe o que vai acontecer. Nossa, eu tô gostando dessa leitura, eu tô gostando. Vou fazer aqui, tirar algumas cartas do oráculo pra gente poder ter um direcionamento, entender do que se trata. Aqui pode ser, quando cai a carta 0, é o começo de tudo, né? Carta 0. Então, chegou no fim da linha aqui. E como veio a morte, de fato, foi um final de ciclo. Então, você tá pronto pro novo. Pronto pro novo. Só precisa equilibrar as coisas. Ainda tá oculto. Ainda tá oculto que vai vir, mas é uma vitória que tá sendo anunciada. Isso, você precisa deixar as energias paradas, né? Ver o lado positivo das coisas. Tá vendo esse cara? Tá com o caminhão aqui atolado na lama, mas em cima dele tem um arco-íris. Olha o arco-íris lindo que tem em cima dele. Vocês conseguem ver? Então, em cima dele tem um arco-íris. Então, fala sobre renovação de energias paradas. Aqui, uma criatividade, uma criação, né? Você criar algo. E o sol de novo. Veio o sol lá na carta da morte, veio o sol aqui. Aqui o templo sagrado. De novo, gente, o arco-íris. Arco-íris. Então, é uma música linda. Depois, se você puder ouvir, é do Victor Clay, chama Arco-íris. Eu adoro essa música. E vocês vão gostar também. E aqui, novas motivações. E no final, família. Então, aqui para alguém pode ser um cuticute de um bebezinho chegando, pode ser aumento da família. Tá vendo que essas duas crianças estão pisando aqui na nuvem, aqui no chão, né, brincando. Mas aqui essa criança ainda não pisa, ela não tá perto da outra, ela está a caminho. Então, pode ser aumento da família, para quem quer uma nova gestação, a família aumentando, um irmão, um primo aí anunciando uma gravidez. É verdade? Então, aqui é energia, aqui realmente tem energia de criança aqui brincando de novo. Então, novas motivações, né? O que te motiva? Templo sagrado, para mim, nessa leitura, eu vejo como o seu corpo, você mesmo, né? Se tratar com santidade, mas não no sentido, eu sou intocável, não, se respeitar, se valorizar, né? Gostar de você, gostar de quem você é. E aqui dá a oportunidade de criar coisas novas.
Tá caindo bastante, não caiu essa carta, mas tá caindo bastante esse conceito de criação de coisas novas, de novos projetos, né? Então aqui, você tem algum desejo, algum sonho de quando você era criança? Algum hobby que você quis fazer quando mais novo e não teve oportunidade de fazer? Agora você tem a oportunidade. Que hobby é esse? O hobby, ou esporte, ou atividade, né? Que hobby é esse? Então, por exemplo, você tinha vontade de pintar? Você tinha vontade de tocar um violino? O que você tinha vontade de criar? Né? Então, aqui é uma criatividade inovadora, né? Uma criação. E aqui fala sobre as energias paradas, pede para olhar o lado positivo e não só ficar ali olhando para que tá empacado, para aquilo que tá atolado, para aquilo que não vai. Olha para o céu, olha que céu lindo, que arco-íris lindo, né? Olha para cima, olha para os lados, né? Aproveita a vista. Então, de repente, a gente tá num momento da vida. Talvez eu esteja me conectando, falando com uma pessoa que tá no momento da vida. Presta bem atenção nisso que eu vou falar. Que tá no momento da vida bem desafiador. E que não consegue ver saída. E que não consegue olhar para a vida de outra forma. E aqui pede para você olhar ao seu redor, para você ter uma motivação, para você se conectar com o novo. Vem muita criança aqui, para você se conectar com coisas novas, para você se conectar com aquilo que você sempre quis fazer, mas nunca pôde. Aqui pode falar também de religião para algumas pessoas. Alguma igreja que você sempre quis ir, alguma religião que você quis conhecer. Então, o templo sagrado, ele fala também, além do nosso templo físico, que é o nosso corpo, que é o nosso veículo, que a gente experiencia a vida, que a gente tem as experiências aqui na Terra, é o nosso corpo, né? Mas numa visão mais simplista, pode falar sim de um templo sagrado, de uma religião, de uma igreja, de uma filosofia que você queira conhecer. Então, de repente, a gente pode estar falando com uma pessoa que é evangélica e que tem vontade de conhecer religião de matriz africana, como Umbanda, Candomblé, e sempre teve receio, medo, né? Então, de repente, a gente está falando do oposto também, pessoas que vieram de uma religião de matriz africana ou, sei lá, qualquer uma, e tem vontade de conhecer o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, a gente não sabe, né? Então aqui tá falando para você se dar essa oportunidade. O arco-íris, o sol tá bem em cima do meio aqui do tempo. Então é algo divino, se você tá sentindo esse chamado, vá. Se não é igreja, se não é religião, se não é uma nova filosofia, pode ser sim você cuidar do seu corpo como se fosse um templo, que de fato ele é, né? Então é através do corpo que a gente experiencia, através do corpo que a gente pode ver, né? É através do corpo que a gente pode sentir, é através do corpo que a gente consegue ter o tato, ter a audição, né? Se conectar, ter a intuição, no meu caso, né? Também. Então, cuide do seu corpo, cuide do seu templo, né? Então, aqui tu pode estar falando isso. Então, você já sabe exatamente o que vai acontecer, apesar de muitas emoções, tá florescendo coisas mesmo diante de tanta emoção, porque geralmente uma planta, uma flor, é uma planta no geral, né? Ela, ela germina na terra, porque a terra é o padrão comum de crescimento de uma planta. Mas tem plantas que se sobressaem fora do habitat comum. E é isso que essa leitura pode estar falando para você. Tem plantas, tem sementinhas que nascem na água, tem semente que nasce no solo seco, como uma rocha, por exemplo. Então aqui tá falando para você que você não é igual aos outros. Você é incomum. Você sabe disso, que você é incomum. Você não sabe o que vai acontecer na sua vida, mas vai acontecer. Você sabe exatamente o que vai acontecer. Acredito que não, porque a rainha aqui de paus, ela tá virada de costas, ela não se mostrou ainda. E você tá aqui, ó, olhando a bola de cristal, a bola de fogo, pra ver se consegue ver alguma coisa. Você sabe que tá vindo alguma coisa, sabe que tá vindo uma vitória, mas não sabe o que é. Então, esteja preparado, dá oportunidade para o novo, finalize ciclos, olhe a vida de uma outra perspectiva, por um outro prisma, se conecte aqui com pessoas, que veio as crianças, né? Não sei se é sua vontade de ter filho, se você já tem, não sei, mas
Se conecte com crianças, se você puder. Você vai ver que essa semana muita criança vai estar por perto de você. Então você vai no mercado, vai uma criança olhar pra você, é tiro e queda. Toda vez que cai essa carta aqui, quando eu tô fazendo uma leitura individual pra mim ou pra minhas consulentes, cai essa carta aqui. E aí depois eu sempre observo, as consulentes também falam, ah, nossa, eu fui no mercado e uma criança olhou pra mim. Ai, uma criança sorriu pra mim, uma criança tava na minha frente na fila do banco. Aí a criança ficou. É isso, o universo vai trazer pra você aquilo que você precisa. Então, se por 3 minutos na fila da padaria você se conectou, né, com uma criança, você deu um sorriso, a criança, né, ficou olhando, é porque vocês estão trocando energia, aquela energia precisa ser trocada entre vocês. Então, aqui pede pra você se conectar, né, com a inocência, com a pureza das crianças. Se você não tem crianças, você pode se conectar com atividades que relembrem a infância. Por isso que veio o quadro aqui. Criança gosta muito de desenhar. Então coloca para fora essa criatividade. Aqui eu tô falando com certeza com pessoas que têm a vontade, têm o dom de fazer alguma coisa e não faz, não coloca em prática. Aqui tá vindo como aconselhamento de colocar para fora. E aqui também veio os seis não, os enamorados, né, no final do deck, que eu vejo como uma união do yin yang, né? Se você tá num relacionamento, então pode ser aí um alinhamento, uma sintonia mais forte entre você e a sua parceria. Se você não tiver no relacionamento, é um equilíbrio do seu eu, equilibrando a energia feminina e a energia masculina dentro de si. É como se fosse o equilíbrio da luz e da sombra. Então, vai ter aí esse equilíbrio, tá bom? Eu acho que é isso. Eu espero que você tenha gostado da minha maneira de interpretar as cartas, a energia, a frequência, a mensagem que o universo tem, que ele tá mandando para você neste momento. Eu fico feliz de ter contribuído e eu vou ficar esperando também a sua contribuição com o like e com a inscrição aqui no meu canal. Um beijo, a gente vai se ver numa próxima leitura, tá bom?